Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Online Sem Fronteiras. Estamos aqui para mais uma ministração, estamos na aula de número 47 e eu quero convidar você então a chamar quem mais da sua família vai estar com você, ou a pegar a sua Bíblia, o seu smartphone ou o seu caderno, para fazer as suas anotações e vamos orar ao Senhor, convidando o Espírito Santo para estar entre nós, para conduzir tudo o que vamos fazer, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Feche os seus olhos aonde você está e vamos orar. Pai, de todo o nosso coração, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida. Pai, nós queremos Te pedir, amado Deus, concede-nos a graça de aprender, não só no intelecto, na razão, mas sobretudo de sermos ensinados no Espírito e que esse ensino, Senhor, possa gerar um novo comportamento, uma prática daquilo que aprendemos, Senhor. Nós Te damos liberdade, fica conosco, fala conosco, no nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Amém, querido? Eu queria então, vamos nos ater então àquilo que nós falávamos e hoje nós vamos introduzir o capítulo 9. Se você lembra, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, que traz a revelação de Jesus Cristo como Rei. Mateus 9 ele é dividido em duas partes. A primeira parte pertence um pouco ao capítulo 8, porque está falando de 3 sinais de autoridade que realizou o nosso Rei Jesus. Mas no capítulo 9 nós temos duas partes. Na primeira parte, Jesus enfrenta uma controvérsia com os fariseus e com os discípulos de João Batista com respeito à comida. Do verso 18 até o final, o Senhor Jesus faz 3 curas, né? Que também são curas significativas, são alegóricas e traduzem realidades espirituais. Mas hoje vamos então ler de Mateus 9, do versículo 9 ao versículo 13. Vamos falar do chamado de Mateus, do chamado de Levi, que está aí na sua Bíblia. Então, abra e vamos ler juntos Mateus 9, do versículo 9 ao 13. Diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até esse verso 13, então, nós vamos ver o chamado ministerial de Mateus, né? Em outros evangelhos, Mateus é chamado de Levi. No grego, Levi significa Mateus. Mateus, o autor desse evangelho que nós estamos estudando, ele não se preocupou em falar de si mesmo. Ele apenas mencionou que ele era um publicano. E você sabe que naquela época, ser publicano era uma das coisas mais terríveis que existia. O que era, pastor, um publicano, né? Um publicano naquela época, então vamos lembrar, né? Na época que acontece essa história, a nação de Israel era dominada pelo Império Romano. Portanto, esse império tinha autoridade ali. E as pessoas pagavam impostos ao imperador de Roma. O imperador tinha um sistema para receber esses impostos. Ele possuía altos funcionários, que eram os funcionários públicos do império. Esses funcionários, eles eram chamados de coletores ou publicanos, encarregados de receber os impostos. Até aí, tudo bem. Entre as pessoas da sociedade daquela época, essa profissão era muito nobre.
era uma profissão cobiçada, porque se ganhava muito dinheiro. Mas entre os judeus, o publicano era a pior raça que havia, porque ele era considerado um traidor, que recebia o imposto deles para favorecer o inimigo, ou o país invasor, que na época, como nós falamos, era Roma. Portanto, um publicano era muito pior do que um político corrupto hoje. Um publicano era traidor da pátria, era um sujeito renegado, um judeu desprezava, maltratava um publicano, eram considerados grandes pecadores. Alguém pode dizer, mas trabalhar como coletor de impostos não é pecado. Sim, é verdade, não é pecado. Mas a maioria dos publicanos aumentava a alíquota dos impostos, eles cobravam ágio e ficavam com uma importância, a diferença entre si. Para cada imposto, para cada pessoa, era um valor no imposto. Porque o publicano, ele julgava, ele fazia um julgamento das pessoas para colocar o valor do imposto a ser pago. E se eles não pagassem, eles chamavam os soldados romanos e eles tinham que pagar na marra, eles eram pressionados, coagidos. Agora imagine, um funcionário público com esse poder que podia aumentar, mudar o valor do imposto como quisesse, explorar as pessoas, ele não era bem visto. Ele podia favorecer a si mesmo, né? Quando ele contratava um serviço e diminuía o imposto. Então, olha só, era muito complicado. Hoje em dia não há uma classe que é tão odiada assim como naqueles dias, né? A gente fala às vezes de alguns políticos corruptos que são provados que pegaram dinheiro, uma certa quantia de dinheiro, né? Que roubaram, né? Mas você pode imaginar, talvez um publicano hoje fosse um juiz que julga e caísse nos erros que estivesse julgando. Então Jesus chega e todos estão esperando que ele vai ministrar para os grandes no sinédrio, para os grandes sacerdotes, para os escribas, para os conhecedores da palavra, para os mestres. Mas daí ele chega para um publicano e diz, segue-me. Talvez se você estivesse lá como eu, a gente ia dizer, nossa, que estranho, né? Esse homem é tão legal, esse homem não é tão poderoso em palavras, em obras, ele faz milagres, mas olha, ele está chamando para seguir ele um publicano, né? Um cobrador de impostos. Ele devia, eu acho que ele não sabe que Mateus é isso, né? Senão ele certamente ele escolheria outro, mas nós achamos que a escolha dos discípulos de Jesus tinha que ser pessoas boazinhas, né? Pessoas que merecem algo de Deus, né? E aí está o engano do fariseu, né? O engano de muitos evangélicos hoje e até nós mesmos, né? Porque não há ninguém bom, nenhum sequer, né? O fato de não fazermos nada de errado não nos isenta, porque dentro dos nossos corações a gente às vezes tem desejos ruins, né? E o Evangelho de Mateus, ele trata das motivações do nosso coração. Claro que nós não estamos com isso dizendo que roubar não é pecado, que cobrar impostos além não é culpado. Não é isso. Não estamos inocentando, né? Ou diminuindo a questão do pecado, né? Mas às vezes nós fazemos julgamentos errados, né? Para Deus, o querer e o fazer é a mesma coisa. Pecou do mesmo jeito, né? Então veja o quanto a gente é parecido com os fariseus, né? A gente acaba julgando as pessoas, a gente acaba acalentando desejos ruins, desconfiando de pessoas, né? E se nos relacionamos com algumas pessoas ou com pessoas como Mateus, a gente acaba julgando, né? Todos somos tendentes a sermos como os fariseus. Podemos viver condenando as pessoas por seus comportamentos duvidosos, podemos julgar pela aparência, o que também é muito ruim, e muitos acabam nos questionando, né? Do porquê que aquele que foi escolhido a ser ungido, ou aquele que é líder, ou aquele que é usado, né? E ainda mais quando eles pecam, né? À vista das pessoas, né? Aí é pior ainda, né? Parece que o perdão é dado, mas precisa haver um longo tempo de penitência, né? Isso é muito complicado, né?
Muitas pessoas às vezes exigem que você tome posições, que você puna algumas questões, mas nós é que conhecemos, conhecemos as conversas, né, os choros, né, e a misericórdia do Senhor, né? E assim temos que ser todos nós. Eu não falo que nós somos os melhores, claro que não, mas todos nós precisamos ser assim, né? Às vezes nós somos um pouco seletivos, né? E muitos nos questionam, né? Dessas coisas, né? Temos uma tendência de sermos como fariseus, né? E eu não só me condeno, mas talvez você esteja me ouvindo, esteja entendendo o que eu estou falando. Mas o Senhor Jesus não. Ele não veio chamar as pessoas ditas como boazinhas, né? Ele veio buscar os perdidos, ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Na verdade, ai de nós, né? Se não fosse o perdão e a misericórdia do Senhor, amém? Se você acha que é bonzinho, né? Se você acha que está na sua melhor performance espiritual, né? Não é bem assim, né? Jesus não vê assim. Essa postura acaba nos colocando fora da mira do Senhor, né? Ele veio para aquele que é quebrantado, né? Para aquele que bate no peito e clama por misericórdia. Então esse é o primeiro princípio. Qual que é o primeiro princípio, pastora, de hoje, da nossa aula? Jesus fez o convite a Mateus: segue-me. Né? Versículo 9 diz: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E Mateus levantou e seguiu. Existia algo em Jesus, muito mais do que uma doutrina, muito mais do que um ensino, muito mais do que um conhecimento, né? Do que até poder para fazer milagres. Existia vida, né? E a vida é igual a um imã, né? Ela atrai, é magnético, é um campo, né, de atração, né? Vida de Deus é algo tão poderoso que é transmitido no olhar, na voz, no gesto, na convivência, no sorriso, no jeito. Quando alguém cheio de vida diz vem e faz, você se sente compelido, né? O convite de Jesus não foi assim: creia em mim. Olha que interessante, né? O convite de Jesus foi: vem e segue-me. Para Deus, crer e seguir é a mesma coisa. Se você diz que crê, você segue. Porque quem diz que crê, mas não segue, as duas coisas caminham juntas. Eu creio, por isso eu sigo. Se eu não sigo, a minha fé é uma fé sem obras. Como diz Tiago, né? A fé sem obras, ela é morta. Fé que não implica em seguir é uma fé morta. Seguir é a prova da sua fé. O Senhor Jesus fala da sua graça, e a pergunta polêmica de muitos é: como pode Jesus comer com pecadores? E como pode Jesus fazer de um pecador desses um discípulo? Uau, Jesus não falou para Mateus, abandona um pouco esse tempo aí, fica lá um mês em casa, jejuando, orando, né? Adorando bastante, indo bastante para a igreja, confessando seus pecados, e depois você me segue. Jesus não falou isso. Jesus só falou: vem e segue-me. Olha só, por que Jesus falou isso? Porque o versículo 12 de Mateus 9 diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então a primeira condição para ser tratado é reconhecer que você é doente. Qualquer médico sabe disso. A mesma coisa acontece nas questões espirituais. Há coisas que Deus não faz, só faz quando a gente reconhece a necessidade. Então, se eu reconheço a necessidade que eu preciso de cura, né, Deus faz. Se eu reconheço a necessidade de perdão, Deus perdoa. Se eu reconheço a necessidade de um milagre, Deus faz um milagre, né? E o segundo princípio é esse, né? Se você quer estar na mira do Senhor, como Mateus, como Levi, reconheça que você está doente, reconheça o seu caráter defeituoso, reconheça a sua fraqueza, reconheça seu mau comportamento, então o Senhor nos justifica. Jesus conta uma história, você já deve ter ouvido na Bíblia, do fariseu e o publicano que subiram no templo para orar. O fariseu escriba olhou para o lado, olhou aquele publicano e pensou consigo mesmo, né? Que bom, Senhor, que bênção que na minha vida eu não nasci na favela, eu tive uma boa educação, eu tive uma boa escola, frequentei uma boa igreja, eu me visto bem, sou uma pessoa respeitada na sociedade. Que bom que eu não sou igual essa pessoa, essa praga
aqui do meu lado, que esse cara pobre, ignorante, de vida pecadora, promíscua, um cara sem higiene, sem educação, que não sabe se vestir. Eu louvo a Deus porque eu não sou como ele, como esse pecador. E ora a Deus dizendo isso, né? Como sou grato ao Senhor por isso. Essa atitude se parece com muitos crentes hoje, né? É ou não? Por outro lado, o publicano, ele não conseguia nem falar, Jesus disse. Ele não conseguia nem levantar os seus olhos para o céu. Ele batia as mãos no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, que não tive condições, que não tive meios, não tive instrução, não tive ensino, sou promíscuo, viciado, inconstante, não tenho nada, tem misericórdia de mim, Senhor. Então Jesus pergunta, né? Qual dos dois desceu do monte abençoado? O fariseu não precisava da bênção. Supostamente ele já subiu abençoado, mas quem desceu abençoado foi o pecador, porque o pecador é quem está na mira do Senhor, né? Não é quem precisa de médico, não é quem não precisa de médico, não é o são, não é o justo, ou aquele que acha que é justo. Jesus está olhando para aquele que diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou a pior escória da sociedade, né? Mas eu preciso de ti. Então, quando a gente reconhece esse estado, né, que a gente vive, né, e o que seria de nós sem a misericórdia de Deus, né? Há um salmo que diz isso: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos, né? E então essa misericórdia nos capacita a levantar os que estão abaixo de nós, porque não somos melhores do que ninguém. Não se iluda, não existem supercrentes, nunca houve, nunca haverá. Né? Se você, o pastor, seu líder, seu amigo, é a pessoa que você mais acha o super do super, que nunca erra, que nunca fala nada errado, que nunca se ira, uau, tome cuidado. É difícil a gente achar que um artista é gente como nós, né? É difícil a gente achar que um mendigo na sarjeta também é, né? Achamos que ele tem um distúrbio, um desvio, alguma coisa fora de ordem, mas isso é um engano. Jesus disse que ele veio mostrar essa graça. Ele veio para manifestar a graça de Deus, a graça do Pai. E a graça é isso, você ir no lugar mais sujo e não se contaminar com a sujeira, né? Não é que Jesus se misturava com os pecadores, né? Que se sentava para comer com os publicanos, para planejar as maldades, para calcular os boletos. Não, ele era como a luz. A luz se mistura com a sujeira, mas não se suja, porque é de natureza diferente. A luz está com o barro, mas não se mistura, porque não são de naturezas iguais, são de naturezas diferentes. Assim somos nós, somos luz nesse mundo, somos chamados para embrenhar no meio do barro, da sujeira, mas não para nos sujarmos, para nos comprometermos, não para compartilharmos dos mesmos erros, mas para iluminarmos aquele lugar que está escuro, para sermos instrumentos da graça de Deus. E hoje o Senhor está nos convidando a comer com os pecadores, com as pessoas que não merecem, com os grandes vilões da história, pessoas que aprontam todas, os corruptos. O Senhor Jesus veio para eles também, e não só para a classe média. Achamos que os ricos devem ir para o inferno, achamos que quem ficou rico roubou. Esse é o paradigma dos brasileiros, né? Basta um vizinho trocar o carro, aquele carrinho nacional velho, por um carro importado, e muitos já começam a falar: ai, tá traficando, ai, tem algum negócio obscuro, né? Mas a gente também não gosta do pobre, muito pobre. A gente acaba gostando mesmo da classe média, que sabe se vestir bem, que sabe falar bem, que entende facilmente as mensagens, que podem se tornar grandes líderes. Mas o Senhor Jesus não veio só para a classe média. Ele veio para o rico, ele veio para o pobre, ele veio para todos. Nicodemos era um homem rico, Zaqueu era gente rica, e Zaqueu o que disse? Se eu roubei, eu vou dar 7 vezes mais, eu vou restituir. Ora, ele também veio para Maria Madalena, que era uma prostituta que ungiu seus pés. Ele também veio para os pecadores pobres, ele veio para todos. Ser rico mesmo também deve ser ruim, deve ter discriminação, porque o rico mesmo também não pode sair na rua, ele não pode fazer nada, né? Mas o que é pior? O pobre também não faz, né? Mas nós que somos da classe média, devemos saber que para herdar o reino de Deus, devemos nos fazer pobres, né?
humildes de espírito. Na graça de Deus, ou melhor, a graça de Deus é para quem não merece. Se a gente acha que merece, a gente está fora do olhar de Deus. E a terceira coisa, rapidamente, é que Jesus foi chamado do amigo dos pecadores. Ele mesmo diz, em Mateus 11:19, diz: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Olha lá, ele disse: eu vim chamar pecadores. Então veja, os fariseus acusavam Jesus de comer com os pecadores. Esse também é um julgamento para os pastores mais gordinhos hoje, né? Eu acho que ele não faz jejum, acho que ele é comilão, acho que ele é beberrão, né? Isso é também um julgamento que fazem se alguém tomar um gole de vinho numa festa de um casamento, né? Mas a gente precisa entender que o padrão da espiritualidade naquela época era João Batista. E como que era João Batista? João Batista morava no deserto, não comia nada decente, não vestia de maneira tão decente também, não é? Então João era firme em suas pregações. Agora olha só que interessante, Jesus era o contrário. Jesus era manso, era humilde, ele frequentava festas, ele ia nos casamentos. Talvez as pessoas dissessem: nossa, esse cara é muito esquisito, esse cara é muito moderno, ele não jejua. E ele foi chamado amigo dos pecadores. Só aqueles que já viram na luz de Deus os seus pecados sabem o quanto é bom ter o olhar de Deus para si. É tão bom saber que Jesus é amigo dos pecadores. Jesus não se senta com os pecadores para pecar, para planejar os seus pecados. Não, ele se senta com os pecadores para chamá-los ao arrependimento. Hebreus 7:26 diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então veja, Jesus era separado deles, mas era amigo deles. Nossa, é o mesmo que você dizer: você anda comigo, mas eu não ando com você. Mateus, você vai andar nos meus caminhos, mas eu não vou andar nos seus. Zaqueu, você me segue, mas não sou eu quem vou seguir você. Você come comigo, mas não sou eu quem como com você. Se você quer ser amigo de pecador, deixe que o pecador ande com você, mas não ande com ele. Não faça as coisas que ele faz. Não fale como ele fala. Seja você a luz, não para condenar, não para apontar o dedo, não para acusar, mas para ser gracioso, para dizer sempre: Deus tem paciência, Deus não desiste de você, eu te ajudo, eu te levanto. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem de reconciliação. Não é uma mensagem de acusação, mas é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de perdão, de segunda chance, é a mensagem para dar mão e levantá-los. Isso é que nós pregamos nesses dias, né? E muitos religiosos ficam bravos. Fica falando de graça, fica todo mundo... Não, querido. A gente fala de graça porque esse é o evangelho, né? Esse é o evangelho, é a pregação do evangelho, né? Qual é a pregação do evangelho? É a boa nova, a boa notícia de que Jesus veio para salvar, para perdoar, para restaurar, para redimir, para prosperar, para curar. Você se acha um pecador? Então você é amigo de Deus. Você se acha muito bonzinho? Então cuidado. Cuidado, né? Não há nada, nem ninguém que Deus não possa perdoar, salvar e restaurar. Aleluia! Essa é uma mensagem maravilhosa porque ela alcança o seu coração. E alcança o seu coração para alcançar o coração de outros. Compartilhe esse link com um amigo cristão, né? Para que ele possa ver esta aula de número 47. Um beijo grande no seu coração. Eu quero orar por você antes de nós terminarmos. E na terça-feira que vem tem mais. Pai, eu coloco agora a tua graça, o teu poder, a tua bênção sobre todos que me ouvem. Se alguém está doente, que receba cura agora. Se alguém está enfermo, está atormentado, está com medo, que haja libertação agora, que haja prosperidade, que haja alimento nesta casa, Senhor, e que a tua paz possa crescer. No poderoso nome de Jesus, amém. Até lá.